bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Josué. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Josué capítulo 22. Bom dia, meu povo, Deus abençoe. Vamos lá, Josué 22. O regresso das tribos do leste. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou durante muito tempo, e até hoje vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor lhe deu, que o Senhor, o seu Deus, lhe entregou. Agora que o Senhor, seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para terem a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, do outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente os mandamentos, as leis de Moisés, servo do Senhor, que ele lhe deu. Que amem o Senhor teu Deus, que andem em todos os teus caminhos. Obedeçam os teus mandamentos, apeguem-se à lei e sirvam de todo o coração e de toda a tua alma. Então Josué abençoou, despediu e foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera a terra de Bassã, e outra metade da tribo de Josué, da terra do lado do leste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas e juntem grandes rebanhos de prata, de bronze, de ferro e muitas roupas. Dividam-nas com os seus irmãos, os despojos dos teus inimigos. Assim, a tribo de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés, deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e voltaram para Gileade, suas próprias terras, das quais se apossaram de acordo com as ordens do Senhor dadas por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto de Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um importante altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído um altar nas fronteiras de Canaã, em Gelilote, perto de Jordão, do lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, do tribo de Ruben, de Gade, e a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um chefe das suas respectivas famílias, dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, a tribo de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés disseram: assim, toda a comunidade do Senhor foi como vocês cometeram essa fidelidade para com Deus de Israel. Como foi que se afastaram do Senhor, construído um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor, até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês se rebelarem como propriedade contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, se apossem do território entre nós. Mas se não se rebelarem contra o Senhor, nem contra nós, construindo vocês um altar que não seja o altar do Senhor nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre a comunidade de Israel? Ele não foi o único que morreu por causa do pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel:
Ó poderoso Deus, o Senhor, poderoso Deus do Senhor, Ele sabe e que Israel saiba. Se agimos com rebelião e infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos, ofertas de cereal e sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso temendo no futuro os seus descendentes digam aos nossos que a relação entre vocês com o Senhor, com o teu Deus de Israel. Os homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez o Jordão uma fronteira entre nós e vocês não têm parte com o Senhor. Assim os teus descendentes poderiam levar os nossos e deixar de temer ao Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos e sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e entre vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário, com os nossos holocaustos e sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso, nós ou a nossos antepassados, aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para o holocausto e sacrifício, mas para um testemunho entre vocês e nós. Longe de nós rebelarmos contra o Senhor, ou nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifício, um altar que seja o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os líderes da comunidade, dos chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben e de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeito. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e todos os líderes voltaram ao encontro com os homens de Ruben, de Gade e de Gileade, e foram para Canaã dar o relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, e nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar o nome de um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Glória a Deus. Bom dia, meu povo. Deus abençoe, a paz do Senhor. Olha só, quando foram separar as terras, a tribo de Ruben, de Gade, ficou do outro lado do Jordão. Eles pediram. Eles estavam sentindo o povo cansado, sabe? Eles estavam sentindo as mulheres fracas, o gado cansado. E eles viraram para Moisés e falaram: Moisés, olha, me dá essa parte da terra aqui. Eu quero ficar desse lado do Jordão. Nós queremos dar descanso para o nosso gado. Nós queremos dar descanso para as nossas mulheres. Porque Moisés, ele foi até a ponta do Jordão, sabe? Ele morre exatamente quando eles vão atravessar o Jordão. Vou beber uma água aqui. Um pouco antes da travessia do Jordão, Moisés morre. E eles fizeram um voto com Moisés de que eles guerreariam a favor de todo Israel, de que os homens não abandonariam Israel, mas antes os homens da tribo de Ruben e da tribo de Gade ficariam ao lado das outras 10 tribos para ter força, sabe? E eles conseguirem alcançar as cidades e cada um se alocar. Foi isso que aconteceu. Então Moisés permitiu. E eles, as mulheres, as crianças, os anciãos, todos ficaram lá. E os jovens, muito jovens, sabe? As crianças, os adolescentezinhos, todos eles ficaram do outro lado do Jordão. Eles já ficaram ali, sabe? Na terra deles. Pronto, acabou. Sabe o que aconteceu? Simplesmente, eles atravessaram o Jordão.
Eles ajudaram todas as outras 10 tribos. E guerrearam, guerra pra cima, guerra pra baixo, pronto. Quando todo mundo se estabeleceu, o pessoal da tribo de Ruben, da tribo de Gade, de Manassés também, que eles já tinham pegado, o pessoal, um pedaço de Manassés, eles viraram para Josué e falaram assim, olha, a gente quer ir embora, a gente quer voltar para nossa terra, a gente quer voltar para o ponto inicial, porque tá todo mundo alocado, tá todo mundo bem. Josué fala, beleza, pode voltar. Antes deles atravessarem o rio, eles constroem um altar. No coração deles, o nome daquele altar se chama, eu vou ler aqui para vocês, os homens da tribo de Ruben, da tribo de Gade, deram ao altar o nome de um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Só que o pessoal das outras 10 tribos, quando eles estavam vendo esse testemunho, esse altar, eles ficaram com medo e eles queriam guerrear contra esse pessoal e matar eles. Olha como são as coisas. Por quê? Porque eles já tinham sofrido muito, gente. Eles falaram, tá idólatra, a gente vai ter que arrancar a idolatria. E aí foram um chefe de cada tribo falar com eles. E eles falaram assim, peraí, que altar é esse? Deixa eu te falar, você não lembra do que aconteceu? Você não lembra de todo mundo morrendo? Aí eles até lembraram da idolatria de Acã, porque Acã, quando ele foi, né, ele estava ali um guerreiro, ele foi no início. E ele pegou, na primeira cidade que eles foram conquistar, ou foi na segunda, ele pegou parte e guardou do holocausto, dos despojos. Ele tinha guardado e não era para guardar, era para colocar tudo no altar. Nessa cidade, Deus tinha deixado claro, os despojos dessa cidade é do altar. Acã pega e coloca debaixo das coisas dele. E aí, minha filha, foi uma confusão. A casa dele toda morreu, todo mundo foi tragado, foi horrível. Deus puniu, ixi. Então o pessoal foi encontrar com ele e eles falaram assim, você não lembra o que aconteceu com Acã, não? Acã morreu, Acã foi destruído. E não foi só Acã que morreu, foi toda a família dele, sabe? A gente foi prejudicado. E vocês não lembram disso? Ele falou, não, peraí, deixa eu contar. A gente tá do outro lado do Jordão. A gente não construiu altar para ser entregue sacrifício, não. A gente construiu o altar para que a gente tenha um altar de testemunho. Esse altar de testemunho é para mostrar que a gente tem o direito de adorar. Aí eles, então tá bom. Aí todo mundo ficou feliz com eles de novo. Deixa eu contar para vocês. Essa foi basicamente a história. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você tem um altar de testemunho? As pessoas, quando elas te veem, elas veem um altar de testemunho? Foi muito interessante. Ontem eu estava numa festa da minha discípula. Foi muito legal. A gente, na hora do parabéns, o irmão dela, ele é um homem ungido, abençoado. Ele foi falar algumas palavras tão lindas. E aí, daqui a pouquinho, ela falou assim, Lídia, você vai falar aí, Lídia. Aí, o quê? Ela Lídia vai falar. Na hora que eu levantei a voz para falar, eles desligaram o som do ambiente. Foi muito interessante, porque na hora que ele foi falar, o som estava ligado, então ficou um pouco barulhento. Então, na hora que eu fui falar, eu falei, gente, tá tão barulhento que eu vou ter que falar mais alto do que o normal. Quando eu comecei a falar mais alto do que o normal, eu perguntei, vocês sabem por que se comemora o aniversário? Quando eu fiz essa pergunta, não só o pessoal da mesa ficou prestando muita atenção no que eu falava, mas como as pessoas das outras mesas. Eu observei que o salão inteiro parou para observar por que se comemorava o aniversário. E eu disse àquelas pessoas, um aniversário comemora vida, comemora um envelhecimento. E quando Jesus, ele chega no lugar, ele chega para trazer vida. Não existe nada melhor do que envelhecer. Não existe nada melhor do que os anos passarem. E eu dizia a ela, não se envergonhe da tua vida. Há uma péssima notícia entre as mulheres de que elas têm que se esconder, de que a velhice não é boa. Mas nós, mulheres de Deus, precisamos nos alegrar com as marcas da vida. Nós precisamos nos alegrar com os anos. E ali eu fui falando. Porque Jesus, ele veio para trazer vida. E se hoje você tem a grata oportunidade de celebrar a vida, é porque o Senhor te entregou a vida.
É porque Jesus entrou na tua vida. Não existe a possibilidade de uma mulher de Deus ter vergonha da sua idade, não querer comemorar a sua vida, porque ela sabe que a vida dela está atrelada à vida de Cristo. E ali ela estabelece a paz. Quando Jesus entra no lugar, quando Jesus sai do lugar, ele estabelece a paz. E ali a gente foi conversando. E todo mundo ficou ali, legal, feliz, porque a gente era crente, né? Então crente já sabe como vai falar, o que vai falar, as coisas que vão falar. E foi bem divertido mesmo, essa hora foi bem especial. Foi especial para todo mundo, foi uma hora que eu acho que eles foram trocar o microfone. E deu certinho, sabe? Todo mundo parou, minha voz foi amplificada. Não só a minha mesa ouviu, mas as outras mesas ouviram. E eu achei interessante e curioso que de onde eu estava, dava para ver todo o salão. E quando eu comecei a falar, todo o salão parou. E todo o salão ouviu que Jesus Cristo é o Senhor. E que todo o salão ouviu que uma mulher de Deus, ela se alegra no seu testemunho. Porque ela tem vida, porque Jesus dá vida. Porque ela está ali, porque Jesus está ali com ela. Porque ela está ali, porque quando a gente tem vida, a gente tem que estabelecer a paz. E a paz que dá é Cristo, e pererê, e parará. E um testemunho, uma nuvem de testemunho foi formado. E eu vi que algumas pessoas das mesas fizeram assim. Aí teve uma pessoa que bateu palma, outra fez assim. Eram várias pessoas. E ali a palavra do Senhor não foi blasfemada. Quando você entra num lugar, quando você sai de um lugar, a palavra é blasfemada ou a palavra não é blasfemada? Você sabia que teremos que prestar contas daquilo que falamos, daquilo que não falamos, daquilo que fizemos, daquilo que não dissemos? Eu até falei essa semana no discipulado, hoje aula um pouquinho de direito penal. Nós teremos que dar conta no tribunal de Deus das nossas ações e das nossas omissões. O nosso testemunho, ele precisa ser contado. Ali ontem, naquela noite, pessoas não conheciam Jesus, era um restaurante, então a gente não sabe se todo mundo era crente, né? Provavelmente não. Há uma grande possibilidade de não. Mas naquela hora que nós falamos sobre a palavra de Deus, que Deus entregou a grata oportunidade do som, do nada, que nada do nada, baixar de uma vez. E as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, o testemunho foi contado. Ali pessoas ouviram que Jesus Cristo é o Senhor e uma nuvem de testemunhos foi formada. Tem noção? Tem noção que aquelas pessoas saíram para jantar e quando elas foram jantar e quando elas saíram daquele lugar, eles escutaram uma pessoa de Deus. Ela ama aniversários. Porque o aniversário significa vida. E aquele testemunho foi formado. Quando você chega no lugar, você entrega o testemunho às pessoas. Quando você chega no lugar, como é a palavra? As pessoas conhecem Jesus através da sua vida. As pessoas conhecem Jesus através do teu testemunho. As pessoas conhecem Jesus através da tua fé. Ai, gente, eu tenho orado a Deus e pedido para Deus repaginar a nossa mente. Tirar da nossa mente uma fé fast food. Ai, eu quero agora. Deixa eu pegar aqui. Chegou, comi, terminou, jogou fora. Essa não é a fé bíblica. A fé bíblica é aquela cujo qual um homem ficou preso 17 anos, ele nunca deixou de crer. E ele se tornou governador de Israel. A fé bíblica é aquela em que o rei foi ungido 13 anos antes de tomar posse do altar. A fé bíblica é aquela que um homem trabalhou 14 anos para ter a sua esposa. Essa é a fé bíblica. Às vezes eu pergunto para as pessoas, filho, quanto tempo tem a tua caminhada? Ai, Poliana, 6 meses. Oh, meu filho, você é um bebê na fé, meu filho. 1 ano. Ah, meu filho, você é um bebê na fé. 5 anos. Oh, meu filho, tá bom. Jó.
Ele ficou doente, sem nada, perdeu o filho, perdeu propriedades, perdeu tudo, amigo, tudo. Ele perdeu tudo, até saúde ele perdeu. 15 anos, 15 anos, não são 15 dias. A Bíblia diz que ele se coçava com os cacos das telhas, de dor, de agonia. Pegava a telha e se coçava com as feridas. Sabe o que a esposa dele falou? Meu filho, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele falou, você é uma louca. Você é uma louca. Ele passou 15 anos achando que ele tinha pecado. Será que a gente está igual Jó? A gente está no meio do projeto de Deus, do grande projeto de Deus para a nossa vida. E a gente está achando que a gente pecou. Faz isso não. Jó, ele saiu do meio do turbilhão. O dia que ele entendeu que tudo que ele estava passando fazia um projeto. Era o projeto de Deus para tudo que ele ia ser. Quando ele entendeu, ele começou a orar pelas pessoas. E ele falou, uau. Uau! Então, na verdade, toda essa prisão, todo esse cárcere, toda essa dor, toda essa angústia, tudo isso aqui que eu estou vivendo, não é que Deus está tentando me punir, é que Deus está tentando testar minha fé, avaliar minha fé, estar comigo na fé e me ensinar e me elevar a um outro nível. Oh, Senhor, perdoa esse povo. Olha que humilde. E Deus, o de repente de Deus chega na vida dele. E ele tem o dobro daquilo que ele tinha antes. Esse é Jó. A história de Jó é belíssima. Belíssima. Deus está tão confuso. Mas se eu confio que Deus, Ele rege todos os meus dias. Eu confio que cada situação na minha vida acontece para a glória de Deus. Deus está tão estranho. Mas o teu comportamento não está blasfemando a palavra? Não pode. Mas está estranho. Está estranho? É estranho mesmo. É para ser estranho. Tem que ser feito para ser estranho. Se não for para ser estranho, vai ser o quê? Poliana, o negócio está feio. É para ser feio. O teu comportamento está blasfemando. Você pecou. Você agiu contra o testemunho do Senhor? Não. Então, segura firme. Faz assim. Segura, coloca o teu pé firmado na rocha, as tuas mãos na grade e não deixa a tempestade te levar. A única forma da tempestade não te levar é você gerando no teu coração a fé. A fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus 24 horas por dia. Se conecte, se conecte, se conecte. Senão você vai sucumbir. Senão você vai perecer. Se você não começar a se conectar com pessoas de Deus, com a palavra de Deus, com a Bíblia, com a oração, com o louvor, com o jejum, se conecta, se conecta, se conecta. Eu vou me conectar. Tá tudo estranho, mas eu vou me conectar. Se você não se conectar, você vai blasfemar o nome do Senhor. Porque no meio do pipoco do trovão, o que o diabo quer é destruir a tua vida. A Bíblia começa dizendo assim, havia um homem na cidade de Uri, o nome dele era Jó, e Deus amava Jó. Então os anjos de Deus foram se apresentar a Deus. E Satanás estava entre os anjos de Deus porque ele estava cirandando a terra. E Deus fala para Satanás, vem, para que esse diálogo? Eu fico pensando, meu Deus, para que esse diálogo? Estava tudo tão bom, Deus, para que esse diálogo? E Deus fala para Satanás, Satanás, ai, meu filho Jó é tão bom. Ele falou, deixa eu tocar nele. Deus falou, deixa. Ele é muito bom. Mas não tira a vida dele. Tá bom. Pá, no mesmo dia. Os 10 filhos dele morrem. Ele perde bens, ele perde tudo. Tudo. Ele fica doente. E as pessoas falam, você pecou. Ele falou, não pequei. Você pecou. E ele diz, Deus me deu. Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Ah, gente. Só uma pessoa muito conectada com a presença pode ser capaz de declarar, Deus me deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. É ou não é? É forte demais.
É muito forte. O pão da presença precisa estar em cima da tua mesa. Todos os dias você precisa estar conectado com o pão da presença. Eu e você, para não blasfemarmos, meu Deus, coloquei um monte de R, a palavra, nós precisamos estar 100% conectado com a palavra. Sempre comece orando, sempre comece com Jesus. Tudo que você for fazer, se você está no meio do trovão, no meio do pipoco do trovão, se está parecendo que a tempestade vai te levar, segura, coloca o teu pé na rocha, segura firme e se liga na palavra, que é ela que vai te levar a um próximo nível. Levante um altar de adoração a Deus. Sabe, um altar de testemunho? É isso que Deus nos chama essa manhã. Que a tua vida seja um altar de testemunho. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos leve a outro nível. Nos coloque em águas de descanso, onde possamos restaurar a nossa vida, restaurar a nossa sorte, andar por pastos verdejantes. Guia-nos, Senhor. Cuida-nos. Cuida de nós como se fôssemos a menina dos teus sonhos. E na sombra das tuas asas, livra-nos dos ataques dos maus. Em nome de Jesus. Amém. Seja forte, corajoso. Não temas e não desanimes. Você tem um Deus que Ele vê tudo. Ele estava onde você não estava, Ele escutou o que você não escutou, Ele viu o que você não viu. E foi por isso que talvez você esteja no meio dessa tempestade. Mas a tempestade vai passar, ela não é para sempre. Só fica firme, segura firme, que a tua vida vai ser outra. Sua vida vai ser transformada pelo amor do Pai. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente volta para continuar o nosso devocional. O nosso, que é meu, é seu e é principalmente de Jesus. Um beijo, meu povo. Um domingo abençoado para todo mundo. E até amanhã.